Abacuque, capítulo 3. Abre ela bem bonita aí. Olha aí, nós precisamos de um avivamento. Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ver somente o verso de número 2. E depois você fica com a Bíblia aberta, porque nós vamos falar de muitas coisas hoje. Depois você abre em Efésios capítulo 3. Olha o que o Abacuque diz no seu capítulo 3, aquele fundinho, e o versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A notifica. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Se você puder, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios capítulo 2 e o versículo de número 1. E fica com a Bíblia aberta. Eu gosto desse barulho de página. Isso faz entender que você não só frequenta uma igreja, mas que você ama a palavra de Deus. A Bíblia é Ô irmão, é triste quando a gente vê alguém que tem tempo de igreja e que nem o celular, nem o iPad, nem o tablet traz. Ele vem descalço para a igreja. A arma do cristão é essa Bíblia aqui, ó. Amém? Efésios capítulo 2 e o versículo de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua igreja reunida nessa casa essa noite. Obrigado por esse tempo em que o Senhor está nos dando a oportunidade de falarmos sobre avivamento. É o que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, que eu diminua e tu cresça, e o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. É bem provável que nós vamos falar pelo menos 3 domingos sobre avivamento. E avivamento é uma coisa que nós precisamos urgente na terra. Quando eu olho para o contexto de vida nosso e para tudo que está à nossa volta, eu não sei você, mas eu tenho tentado orar e pedir a Deus discernimento para os dias em que estamos vivendo. Dias esses onde as coisas estão cada vez mais difíceis, né? Os valores têm sido perdidos, as pessoas têm se tornado as amantes de si mesmas e o amor de muitos tem esfriado. Olhando para tudo isso, só nos resta uma coisa. Só nos resta clamarmos a Deus por um avivamento. É possível que você tenha ouvido falar muitas vezes já sobre esta palavra. Esta palavra aparece uma única vez na Bíblia, e é no livro do profeta Abacuque, onde ele pede a Deus: aviva, Senhor, a tua no meio dos anos. Ou seja, Abacuque entende que a obra, diga, a obra de Deus precisa ser avivada. Esta obra não é as 4 paredes em que nós nos reunimos. A obra de Deus não é somente a natureza, e a natureza está clamando por avivamento. A natureza, os vulcões estão entrando em erupção. As estações climáticas no mundo estão revelando que a terra precisa de um poderoso avivamento. Nós precisamos de um avivamento pessoal. Nós precisamos de um despertamento pessoal. E o que é um avivamento, pastor? O que é este avivamento que eu preciso nesses dias? Dias estes que as coisas estão indo de mal a pior. Avivamento é tornar mais vivo, é tornar mais ativo, é tornar mais intenso, é fazer reviver, é renovar,
Eu não sei como você se encontra nos dias em que estamos vivendo. A pastora cantou sobre esperança, e é uma coisa que dificilmente a gente tem visto no rosto das pessoas. As pessoas, a cada dia que passa, a tristeza está estampada nos seus rostos, a amargura está estampada nos rostos do ser humano. A cada dia que passa, nós vemos o que aconteceu, fruto do pecado e também das más administrações dos governantes do país, aonde quem sofre é sempre a classe menor na sociedade. Nós precisamos de um sopro de Deus. O ser humano, a cada dia que passa, tem se tornado pior, ao ponto de nós nem acreditarmos mais que o ser humano possa melhorar. Isso no âmbito social, isso no âmbito familiar, isso no âmbito religioso e principalmente no âmbito político. Nós precisamos urgente que Deus visite a sua vinha, a vinha de Deus na terra, a obra de Deus que é eu e você na terra, a obra de Deus que está na terra e que tem o propósito de glorificá-lo cada dia mais. Cada vez mais tem ficado nítida a condição do homem. Nós não estamos lidando com um homem que está vivo, nós estamos lidando com um homem que está morto, morto em delitos, morto em pecado, consequência de tudo aquilo que foi semeado no jardim do Éden há muitos anos atrás. A condição do ser humano em que estamos lutando não é de um ser humano em sã consciência, de um ser humano normal como eu e você estamos aqui esta noite, mas é de um ser humano que está obscurecido, é de um ser humano que está com os olhos tapados, com os ouvidos tapados para as verdades que Deus tem revelado ao longo dos anos. Nós estamos lidando, como Efésios capítulo 2 disse, com homens que estão mortos em ofensas, em pecados. O mundo, Juliano, cheira mal. O mundo cheira mal. A morte, a velha inimiga, tem tragado muitos, não só fisicamente, mas espiritualmente. A morte não tem tragado somente vidas físicas e levado elas à sepultura. A morte tem tragado pessoas espiritualmente, pessoas que já não têm mais prazer no sagrado, pessoas que já não têm mais prazer na família, pessoas que já não têm mais satisfação em nada, vivem num consumismo desenfreado, querendo uma satisfação que só o Espírito de Deus pode as dar. Só resta uma saída ao ser humano. Só existe uma saída para o homem. É um Salvador. Alguém mais poderoso do que tudo isso. Alguém que terá a solução. Essa solução ela veio ao mundo. Ela é Jesus. E ela coloca pavor na morte que amedronta o homem. Ela coloca e amedronta a morte, porque só Jesus tem o poder para vencer a morte física do homem e a morte espiritual em que o homem encontra-se. Nós precisamos de Jesus, ao ponto de nós vivermos da forma que ele viveu. Jesus, querido, esteve entre os homens. E não foi só um ativista social ou um líder partidário, não. Ele é o Filho de Deus que esteve entre os homens. E ele mudou as eras entre antes e depois. Ele é um revolucionador. É ele que o mundo precisa. É dele que a tua família precisa. É dele que a minha casa precisa. É dele que o teu negócio precisa. É o nome que está sobre todo nome: Jesus. A Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 56, diz que ele triunfou sobre a morte. Ele espedaçou o aguilhão chamado morte. Ele tem o poder para ressuscitar mortos como eu e você. Ele pode nos ajudar diante de tudo que estamos vivendo. O Filho de Deus destruiu a morte. Ele tem condição, ele pode,
Ele consegue, Ele tem poder para fazer o que eu, o que você, o que a sua casa tanto precisa. A condição do homem que nós estamos vivendo é de um homem sem expectativa, é de pessoas amedrontadas, é de pessoas secas como aquele vale de Ezequiel capítulo 37. Eu preciso te dizer, Jesus, enquanto esteve na terra, Ele mostrou do que é capaz de fazer. Enquanto Jesus esteve durante 3 anos e meio entre os homens, Ele provou, Ele deu incontáveis provas do que Ele é capaz de fazer. Ele deu incontáveis provas que Ele não é somente o Filho de Deus, mas que Ele tem poder sobre as doenças, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a morte. Ele pode ressuscitar qualquer que seja a área da sua vida que esteja morta. Jesus mostrou em seus feitos uma tremenda preocupação com todos. Ele mostrou o seu amor, a sua compaixão, especialmente pela classe que se encontrava morta. O que amedronta o mundo até hoje é a palavra chamada morte. Melhor dizendo, não palavra, mas um espírito que traga a vida do homem. A morte faz com que pessoas ricas tentam alongar os seus dias de vida. A morte faz com que pessoas acham que o dinheiro pode comprar a vida eterna. Mas somente há um que pode ressuscitar homens e mulheres que estão mortos em delitos e pecados. Foi Ele, em Marcos capítulo 5, versos 41, você vai ver na sua Bíblia se quiser, que atendeu ao clamor de um pai. Um pai que nem eu, que nem você. Um pai que nem eu, que nem você, com um filho, melhor dizendo, este pai com uma filha, e uma filha de 12 anos, uma pré-adolescente, que estava morta, ela estava, Jesus, Ele tem compaixão por pessoas mortas. Eu não sei a tua condição, eu não sei de que forma você entrou aqui, ou qual área da sua vida precisa de vida. Eu quero te assegurar que assim como o clamor daquele pai fez com que Jesus se compadecesse e fosse com ele, e apenas com palavras ressuscitasse aquela moça, as palavras de Jesus têm poder para ressuscitar qualquer área que seja da sua vida pela sua palavra. Hebreus capítulo 13, verso 12 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e... Ele não mudou. As suas palavras ainda ressuscitam. E eu acho que nós precisamos resgatar urgente as palavras de Jesus. Eu acho que a gente precisa urgentemente resgatar o que esta palavra, ela ainda ressuscita pessoas. Esta palavra tem o poder de entrar no coração do homem e fazer com que ele saia do estado natural com que ele esteja e seja um ser humano vivificado pelo poder de Deus. Marcos capítulo 5, se você localizou, eu quero ler com você o que a Bíblia diz. A Bíblia narra a história de um pai desesperado à procura de Jesus, porque a sua filha estava... Olha o que o texto diz. Marcos capítulo 5, versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, é o nome dela, que traduzida é menina, digo, levanta-te. As palavras de Jesus ainda ressuscitam. As palavras de Jesus ainda vivificam. As palavras de Jesus ainda são esperança para os que se encontram mortos. Essa noite eu não sei o teu nome, mas há um que conhece você, te trouxe nessa casa e pelo poder da sua palavra está dizendo, levanta-te. Será que você pode aplaudir a Deus?
essa geração de adolescentes mortas, de adolescentes mortos, que os pais não estão sabendo o que é ou não é? Quem é pai, quem é mãe, dá um sinal com a mão, deixa eu te conhecer. Está fácil criar filho nos dias atuais? Tá? Vamos ser verdadeiro aqui, que aqui é lugar de transparência. O que nós estamos vendo? Uma geração deformada, morta. No que? No pecado que entrou no coração do homem. E não é culpa deles não, esse pecado aconteceu há mais de 5.000 anos atrás no Jardim do Éden. E por causa daquele casalzão bonito que pecou lá, todos nós pecamos. Romanos 3:23 diz que todos estamos destituídos da glória de Deus. E estes, que agora afastados de Deus, estão sem vida, precisam de vida. E vida de papai, mamãe que está aqui, teu filho não precisa de mais uma surra não. Papai e mamãe que está aqui, teu filho não precisa que você dê mais conselhos não. O teu filho precisa, sabe do que? Que você seja um pai e uma mãe que defenda veementemente a palavra de Jesus dentro da sua casa. Você ama mesmo Jesus? Você fala mesmo das palavras de Jesus? Porque são as palavras de Jesus que acordam pessoas. Ele ainda pode acordar com as suas palavras adolescentes que estão mortos. Ele ainda pode acordar adolescentes que estão andando errantes. E a geração que está vindo aí, meu irmão, não se assusta não. Ela vai te pintar de verde e amarelo mesmo. Ela vai andar de cabeça para baixo, porque a cada dia que passa o poder do pecado tem avançado. É por isso que fica desconhecido, é por isso que fica irreconhecível. É por isso que a gente olha, a gente parece que a gente não conhece. A gente olha e parece que nem foi a gente que criou. Nós precisamos das palavras de... Não é com mão na cabeça e com amizade não. Teu filho não precisa de mais amigos não. Ele precisa de alguém que defenda princípios e valores dentro de casa. É a banana comendo o macaco. Precisamos urgente das palavras de Jesus para vivificar. Acontece que nós falamos muito do que Ele não fez e pouco do que Ele fez. A gente é expert em falar do que nós achamos e pensamos, mas falamos pouco do que Jesus fala. É preciso falar de Jesus. É preciso amar a Jesus. É preciso demonstrar o seu amor por Ele. É preciso se levantar contra práticas, atitudes que eles tomam, que ferem esta palavra. Foi ele também que se deparou com mais uma mãe. Em Lucas capítulo 7, verso 14. Se você quiser, localize por favor. Uma mãe desesperada, uma mãe angustiada, que saindo pelas portas de uma cidade chamada Naim, carregava o seu filho dentro de um esquife, de um caixão morto. A morte tem tragado adolescentes, a morte tem tragado jovens, a morte tem tragado adultos, a morte está imperando. Nós precisamos urgente do Espírito que vivifica. Nós precisamos urgente de um poder do céu que vem sobre nós e nos dê vida. Urgente. E o verso 14 diz: e chegando-se Jesus, tocou o caixão ou o esquife que levaram o moço, e ele disse: jovem, eu te digo, levanta. Eu não sei a forma que você chegou aqui. Talvez foi alguém que te trouxe. Talvez foi alguém que lutou para você vir. Talvez foi alguém que implorou para que você saísse da tua casa e viesse até aqui. E essa noite tem um que está falando com você: jovem, levanta-se. As palavras dele ainda ressuscitam. Jesus devolveu a mãe.
o filho que estava morto, com apenas um toque. Talvez o que você precise hoje seja de um toque. Com apenas um toque no caixão, Jesus mandou aquele jovem se levantar. Amados, Jesus ainda é a solução para um mundo tomado pela morte. Ele é o que eu e você precisamos. É o toque de Jesus. É o toque de Jesus. É o sopro de Jesus que irá vivificar. É Ele que vai encontrar. É Ele que vai sarar o coração dos jovens que causam dor ao coração das mães. É Ele que em Malaquias capítulo 5 diz: o Espírito Santo converterá o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos. Ele ainda tem poder para ressuscitar. Talvez você que entrou aqui que precisa de vida, diga: um sopro de Deus é o que eu preciso. Porque tem gente, irmão, que entra aqui, ele sai do mesmo jeito. Ele está no celular, ele está batendo papo, ele não está nem aí com o que está falando. Mas eu sei que alguém está com o ouvido atento ao que eu estou dizendo. Existe uma palavra de Deus em curso para você essa noite. Levanta-se. Levanta-se. É Jesus quem disse em João capítulo 11, verso 25: eu sou a ressurreição e a... E ainda que alguém esteja morto, que doideira. É por isso que crente é tudo corajoso. Tem alguém aqui que está com medo da morte? Tem? Deixa eu te conhecer. Pode levantar a mão e reconheça, porque eu morri de medo. Hoje eu não temo mais não, porque eu passei da morte para... E Jesus continua a ressuscitar pessoas vivas. Foi Ele quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Avivamento é sobre ressurreição. Avivamento é sobre voltar a viver. Avivamento é se tornar mais vivo do que nunca. Esse texto, ele fala de Lázaro, que estava morto e que voltou a... Ele ficou tão vivo, mas tão vivo, mas tão vivo, que no capítulo 12, aqueles que procuravam matá-lo, ele ficou tranquilo quanto a eles, porque ele tinha passado da morte para... Acalma teu coração, levanta a mão, quero profetizar. Talvez você entrou aqui temeroso com o que vai ser de amanhã, ou com o que as pessoas podem fazer a você. Eu quero te dizer, é um poder que ressuscita pela palavra de Jesus. Esse poder vai te ressuscitar, vai te encorajar, vai te empoderar, vai fazer com que você não tema mal nenhum. Jesus, Ele não dá somente ao homem a ressurreição física, mas Ele dá ao homem a principal ressurreição, a ressurreição espiritual. Cada ressurreição realizada por Jesus revelou a condição e a necessidade de uma dessas pessoas. Você viu que Ele ressuscitou uma... Quem está comigo na palavra, Ele ressuscitou o quê? Uma menina. Ele ressuscitou um jovem. E agora Ele vai ressuscitar um homem. Vamos lá. Menina. Vamos lá, menina, jovem e homem. Menina, jovem e homem. Cada um desses três milagres realizados por Jesus revela o quê? Pessoas que estavam mortas e voltaram a... estavam mortas e voltaram a... Há quem precise de uma só palavra, mas há quem precise de um toque. Mas há alguém que precise também de um grito. João capítulo 11, verso 43, a Bíblia diz que ele, chegando na tumba onde estava Lázaro, ele deu um... pastor, por que o senhor grita? É porque eu prego para morto, irmão. E pregar para morto tem que gritar. Ele deu um grito.
E para muitos que estão mortos, Ele está gritando há muito tempo. Para muitos que estão mortos, Ele está gritando há muito tempo. Há muitos que encontram-se enclausurados e mortos, como estava Lázaro. João capítulo 11, 43, a Bíblia diz, se você quiser leia por favor, João capítulo 11 e o verso de número 43, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz sobre este personagem: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Essa noite tem uma voz ecoando aqui. Essa noite tem uma voz dando um grito aqui. Essa noite tem uma voz gritando o nome de alguém aqui. Eu não sei se é Pedro, eu não sei se é João, eu não sei se é José, eu não sei se é Maria. Qual é o teu nome? Mas Jesus chamou, Jesus gritou, Ele insiste com você. Jesus é a solução para todos os tipos de pessoas. Quais são os tipos de pessoas que nós estamos tratando aqui? Vamos lá. É morto, mas qual é o tipo? Adolescente, criança, né? Jovem e... É de vida de Deus que você precisa lá na tua casa, querido. É de vida de Deus que você precisa lá no teu trabalho. É de vida de Deus que você precisa lá onde você está. É de vida de Deus que você precisa na sua vida. É de um toque renovador do Espírito Santo que você precisa. Ei, quem entrou aqui necessitando de vida, receba a vida por esta palavra. Jesus está dizendo a você: levante-se. Amados, o que precisamos não é de mais métodos. O que precisamos não é de mais conselhos. O que mais precisamos não é de novos governantes. O que mais precisamos não é de novos revolucionadores. O que mais precisamos é um resgate das palavras de Jesus. Jesus ainda é especialista em lidar com pessoas que estão na sepultura. Sepultura que o pecado colocou. Dos calabouços da vida, onde muitos se encontram, morto. Eu não sei qual é o calabouço, a sepultura que você está, ou qual a condição espiritual que você encontra-se hoje. Tem gente que tem cara de vivo, mas está morto. Morreu aos 20, vai ser enterrado aos 80. Morreu com uma perda, morreu com uma dor, morreu por uma palavra, morreu por causa de um sentimento. E hoje, o autor da vida está dando um grito para você aqui nessa casa: vem para fora. Quantos são os que estão enclausurados em quartos escuros, sem vida, nas profundezas escuras da alma? Quantos são aqueles que estão como Lázaro, dentro de sepulcros, pés e mãos atados, mortos? Quantos são aqueles que estão amarrados pelos traumas, pelas doenças emocionais, pelas indignações da vida, ao ponto de já não terem mais vida e cheirar mal? O pecado faz isso. Ele ainda mata, ele ainda cheira mal, mas há um grito: aleluia. Eu não sei como está chegando ao teu coração, mas essa mensagem trouxe vida para a minha vida. Há um grito ecoando no mundo. Há um grito ecoando da vida no mundo. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que você precisa não é de mais dinheiro. O que você precisa não é de mais casa. O que você precisa não é mais de uma peça de roupa. Você precisa de vida. Vida. Mas o Deus desse século, segundo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4 e verso 4, ele tem cegado e tapado os ouvidos e os olhos do entendimento dos homens. O adversário da minha alma e da tua alma, ele não quer que você ouça, ele não quer que você veja, ele não quer que você saia da condição espiritual que você está. Ele quer que você continue assim. Vai tudo bem. Eu frequento a igreja uma vez por semana, eu vou numa célula, mas está mais morto do que vivo, está mais para lá do que para cá, vive dirigido pelas coisas desse Esta noite, Deus está encorajando homens e mulheres a ouvir o grito dos atalaias, a ouvir a voz daqueles que clamam e gritam que a vida para a tua vida, a vida para a tua vida, a vida para a tua vida. Jesus ainda ressuscita. Ele ainda deseja ressuscitar. Sabe quem? Quem cheira mal. Pastor, estou cheirando mal. Eu estou morto. Pastor, já colocaram até uma pedra sobre mim, porque não acreditam mais que eu possa me tornar alguém. Uau! É para você essa mensagem. Ela me alcançou um dia quando alguém colocou uma pedra e disse que não era mais ninguém. Eu não sei se alguém foi encontrado assim. Eu não sei se Jesus deu um grito para alguém que encontrava-se cheirando mal, com uma pedra em cima, sem esperança. Cadê você? Deixa eu te ver. Levanta a mão, você que está vivo, você que ressuscitou, você que é alvo do amor de Deus. Sabe? Aqueles que estão mortos, aqueles que a gente olha e diz assim: acabou. Jesus tem um negócio com o morto, irmão. Talvez você está aqui essa noite e colocar uma pedra sobre você dizendo: acabou, não dá mais, morreu, não tem mais possibilidades de ser alguém. Não tem possibilidade de ser mais alguém. Não tem mais possibilidade de viver. Há um espírito que clama aqui essa noite através deste canal, dizendo a você: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Olhe com carinho para essa pessoa que está ao teu lado. Por favor, me ajuda. Diga: tem vida para a tua vida. Olha, filho, por favor, diga: tem vida de Deus para a tua vida. Eu não sei se era só eu que se enquadra em Efésios capítulo 2. Era eu, era você. Olha para essa pessoa bonita aí de novo. Fala: era eu, era você que estava morto, que estava morta. Vai, bonita, olha para ela, pode dizer: era você, era eu, mas Ele nos vivificou, Ele nos vivificou, Ele nos vivificou. Será que você pode aplaudir a Ele? Porque você está vivo. E se você está morto, bem-vindo, o salva-vida chegou. Jesus está na casa. Nós temos algo a proclamar. Há muitos de nós que nos tornamos insensíveis. Há muitos de nós que esquecemos a nossa antiga condição. Aliás, tem igreja que nem prega essa coisa aqui.
E aqui eu prego a Bíblia, vou morrer pregando ela, não vou mudar a mensagem. Nós estávamos mortos, nós estávamos entenebrecidos pelo pecado, nós estávamos irreconciliáveis com Deus. A Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados fazem nos separação entre nós e Ele, mas Ele nos uniu esta é a ponte para mim e para você. Se esta não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Nós temos algo a proclamar. Nós estamos precisando urgente de vida. Nós precisamos de um avivamento pessoal urgente. Nós precisamos de um batismo de Cristo urgente. Nós precisamos de uma imersão de Cristo urgente. Não é só de uma visitação do Espírito, como foi os avivamentos passados. Quem conhece a história da igreja sabe que de 100 em 100, de 200 em 200, Deus mandava do seu fôlego sobre a terra e avivava as pessoas que estavam mortas espiritualmente. Não, nós não precisamos mais de um avivamento assim, não. Nós precisamos resgatar Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos de um batismo de Cristo, de amor de Cristo, de compaixão de Cristo, do companheirismo de Cristo, da amizade de Cristo, das palavras de Cristo. Às vezes você ouve tanta gente, você empresta teu ouvido para tanta gente, e talvez você nunca tenha dado ouvido para o que Cristo fala ao teu respeito. Nós precisamos urgente, assim como Ele fez com a menina, assim como Ele fez com o jovem, assim como Ele fez com Lázaro. Ele deseja fazer de novo, Ele quer fazer de novo, e Ele quer fazer através de mim, através de você, através da igreja. Nós somos agentes de vida. Ô meu querido, você não é mais um daqueles que se reúne para falar de morte, de pecado e de derrota, não. Você é mais um daqueles que se reúne para falar a esperança. Você é mais um daqueles que se reúne para falar a vida. Você é mais um daqueles que se reúne para falar a solução para os teus problemas, a solução para a tua vida. Quem ressuscita quem ressuscita é Jesus. Mas quem dá alimento, sabe quem são? E agora eu não estou falando de prato de comida, não estou falando de marmita, não estou falando de ação social de igreja. As pessoas estão precisando de um alimento muito mais sólido do que comida, bebida, do que o que é físico. Há uma comida que o mundo está desejoso para comer. Aleluia! Jesus diz que nem só de pão mas é de toda que sai da boca. É uma vergonha, me desculpe, eu estou abrindo meu coração agora. Tem gente que não sabe nada dessa carta de amor. Tem gente que nunca leu ela. Querido, você não precisa só de um alimentinho para a barriga, não. Você precisa mais do que esse alimento que te sustenta momentaneamente. Diga, o alimento sólido é muito mais poderoso do que um alimento que me alimenta momentaneamente. Pastor, eu vou comer uma vez só? Não, você tem que comer todo dia. Assim como a comida que você come. É por isso que o nosso povo está ressequido, raquítico. É por isso que o nosso povo, como Oséias diz, padece por falta de... É por isso que a gente consegue olhar para um homem e idolatrar ele, colocar ele no lugar de Deus, achando que ele vai solucionar o problema que não está no governo. É por isso que a gente arruma um monte de entulho, de tranqueiro e coloca no coração da gente, no lugar de Deus.
Nós precisamos de um avivamento. O avivamento pessoal. Nós precisamos voltar a viver. Ei, quem ressuscita é Jesus, mas quem dá o alimento somos. Ele ressuscitou a menina. Lembra da menina? Lembra da menina? Qual era o nome dela? Ele ressuscitou ela e falou para os pais: deem a ela o de comer. Ele ressuscitou o menino e ele colocou sob os cuidados da... A igreja de Deus a igreja é a mãe dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são quem dão alimento e quem dão cuidado àqueles a quem Jesus ressuscitou. Eu falei hoje aqui, me desculpa a sinceridade, vou falar. Você está vendo alguém faltando aqui que um dia você viu aqui? Você se importa mesmo com ele? Nós estamos deixando de nos importar. Eu ouvi alguém dizer: eu até ignoro. Olha que palavra. Olha o peso de uma palavra. Eu não sei que vida de Deus que existe nisso, na condição de morte que nós nos encontramos, ao ponto de nós não nos importarmos, ao ponto de nós não querermos saber. Todos os que Jesus ressuscitou, Ele entregou aos cuidados de alguém. De uma mãe para dar comida, de uma mãe para cuidar e de uma mãe para desatar. Esta mãe dos filhos de Deus é a igreja. Somos eu e você. Olha com o dedão de novo para o olho da pessoa que está ao teu lado e diga: a mãe dos filhos de Deus somos eu e você. Alimento, cuidado e o desenrolar das faixas é com a gente. Será que nós estamos prontos mesmo para tirar a faixa de quem está morto? Será? Será que a gente está apto para desenrolar gente morta há muitos dias? Nós precisamos de um batismo de Jesus urgente. Nós precisamos do coração de Jesus em nós urgente. Nós precisamos do Espírito de Jesus urgente. Nós precisamos de vida de Deus em nós urgente. Foi pregado terça-feira aqui: por causa da iniquidade, o amor de... Está faltando? Amor. Pastor, o que está faltando? E esse amor não é relacional de homens caídos, não. É o amor de Deus no nosso. A Bíblia diz em Romanos que Ele derramou do seu amor sobre o nosso coração quando nós ainda estávamos mortos. Foi o amor que te ressuscitou, querido. Foi o amor que te ressuscitou. Foi os pregos que cravaram Jesus na cruz que trouxeram vida para mim e para você. E que amor é esse? Nós estamos lidando com gente que está de pés, pés e mãos atados, mortos, aprisionados pelo pecado. Nós precisamos de um fôlego de... É a igreja quem vai cuidar destes mortos. Não dá para tentar viver sem ter vida em comunidade. É por isso que você precisa de uma família para você pertencer, de uma igreja para você estar. Porque há quem diga que não precisa de ninguém. Há quem diga que é suficiente o bastante caminhar sozinho. Há quem ache o bom o bastante para não precisar de pessoas que deem a mão, que mostrem um caminho e que desatem-os das amarras. É por isso que Deus ainda tem uma igreja na terra. E Ele diz que as portas do... É por isso que não fecha, Wesley. Porque foi Ele que deu a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra... Você é a igreja de Deus. Você é a vida de Deus que anda por aí. Levanta essa mão bonita que você tem.
você capricha nela toda semana fazendo a unha. Tem até homem que faz. Levanta. Essas mãos bonitas são as mãos de Jesus. Esses olhos bonitos são os olhos de Jesus. Bate na boca com 3 tapas, em nome de Jesus. Essa boca santa é a boca de Jesus. Esses pés que você levanta são os pés de Jesus. Você é Jesus na sociedade, você é a resposta. Eu e você. Será que alguém pode aplaudir a Deus aqui com entusiasmo? Nós precisamos de um avivamento. E o nosso pedido é: aviva, Senhor, a tua obra. Bate de novo no peito. Fala: essa obra aqui está em construção. Aviva ela. Aviva ela. Aviva ela. Levanta ela. Restaura ela. Vivifica ela. Renova ela. Deus está falando de vida para alguém aqui esta noite. O Espírito de Deus está querendo vivificar alguém que está morto aqui. Eu não sei se foi derrubada a construção, mas Ele começou uma boa obra. Ele vai terminar. Jesus ama mortos, fala com mortos e ressuscita. Pastor, eu ando numa insensibilidade, numa irritabilidade, eu ando num nervosismo, eu ando num descontrole, eu ando numa ansiedade, eu ando numa tribulação. Você está precisando de vida, filho. Você está precisando de vida. Você está precisando de um sopro. Você está precisando de um sopro que é um combustão, é uma gasolina que vai fazer você andar. Nós estamos lidando com pessoas que estão mortas. É por isso que nós precisamos ter vida em nós. Jesus disse que aquele que crê em mim, de dentro dele fluiria um rio de água. Tem uns que parecem cisterna rota, irmão, não sai nada bom. O que sai é o que o coração está cheio. Da boca só fala o que o coração está. Essa noite o Espírito Santo trouxe você aqui. E Ele vai tirar com a mão poderosa dele, sabe, o coração de pedra? Sabe? A insensibilidade, sabe? A frieza, irmão. Meu Deus do céu, tem gente que está andando assim, morto. Já viu aquele filme do morto muito louco? Nós estamos vivendo esses dias. A zumbizeira está solta por aí. Tem gente que não sente mais nada. Entra numa reunião dessa aqui, ela não é tocada por nada, nem pelo louvor, nem pela oração, muito menos pela palavra. Ela se tornou morta, fria como um picolé. E essa noite há uma palavra, há um toque e há um grito. Há o quê? Uma palavra. Há uma palavra. E o que? Há o que? Uma palavra, um toque e um grito. Há uma palavra, há um toque e há um grito. Quem está ouvindo a voz de Deus, coloca de pé, por favor. Há um grito de Deus. Tem vida de Deus aqui hoje. Escuta, a primeira coisa que vai acontecer hoje aqui, sabe o que é? É nos vivificar, para nós pedirmos perdão uns pelos outros. Porque a gente está se esquecendo que a gente fere um ao outro, que a gente machuca um ao outro, que a gente é insensível um com o outro. E sabe por que a gente age assim? Porque a gente está morto. A gente não está nem aí porque os outros sentem. A gente não está nem aí porque o outro vai entender. Aliás, nós somos bons em achar o que nós sentimos. Essa noite o Espírito de Deus trouxe você aqui. Feche os seus olhos um pouquinho. O avivamento que nós precisamos começa em nós. Não adianta nada eu falar aqui para Deus mandar o Espírito Santo, te batizar, você saindo falando em língua. Não adianta, não adianta. Se você não for avivado hoje, vale de osso seco.
Você tem que sair daqui vivo, meu filho. Você tem que sair daqui vivo, minha filha. Você tem que sair daqui pisando duro mesmo. Você tem que sair daqui sensível. Você vai ter confronto que você vai sentir, sabe por quê? Porque agora você está vivo. Sabe por que tem muita coisa que você sente hoje que você não sentia? Sabe por quê? Porque você estava morto e agora você reviveu. Sabe? Sabe por que agora tem coisas que você não aceita? Porque você não engole. Sabe por quê? Porque agora você está vivo. Agora tem vida em você. Agora tem vida em você. Eu quero orar por você. Fecha toda a igreja os olhos. Em nome de Jesus. Há um grito ecoando nessa casa hoje. Há um grito. Vem pra fora. Vem. Talvez faz tempo que você está nessa condição. Talvez faz tempo. Começou hoje. Que ressuscitou Jesus. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para te vivificar. Ressuscitará. Ele vai te ressuscitar, meu filho. Minha filha, Ele vai ressuscitar. Você precisa de um up. Ergue, meu filho. Ergue. Você precisa de um up. Você precisa de vida de Deus na tua vida. Você precisa de um toque de Deus na sua vida. Pastor, eu me encontro assim. Não penso que o pecado é gostoso, não, meu filho. O pecado mata. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Em nome de Jesus. Isso é sobre a tua vida. Fecha os olhos. Que posso ver. Fecha os olhos. Talvez tua condição é essa. Se não um vale de ossos secos. Santo. E o que posso Você que está na rede social, dizer? receba a vida de Deus. Receba o toque de Deus. Já se foi. Seja renovado pelo poder de Deus. Seja vivificado em nome de Jesus. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol.